Os 8 piores alimentos para o cérebro. Existem alimentos que podem contribuir para o desenvolvimento dos sintomas das doenças neurológicas. Alimentos esses que estão frequentes na rotina dos brasileiros e que muitas pessoas não se atentam aos efeitos maléficos que eles podem causar. Segundo o Programa Terapêutico para a Reversão do Declínio Cognitivo, mais os estudos sobre esses 8 alimentos, é de extrema importância que pessoas com problemas neurológicos evitem esses alimentos ou que reduzam ao máximo a ingesta deles. O consumo frequente desses alimentos causam os seguintes problemas: inflamação. Esses alimentos tornam-se prejudiciais por causarem o aumento de agentes inflamatórios, tais como as interleucinas, interferon, fibrinogênio e NF-kappa-beta, por exemplo. Além da inflamação, o consumo desses alimentos podem aumentar a oxidação, justamente por eles aumentarem os radicais livres e eles destruírem o DNA. Atenção também aos alimentos que podem danificar a hemoglobina e diminuírem a vida útil dela, como é o caso da glicotoxicidade gerada. Outro fator importante que esses alimentos podem provocar de forma negativa é a reação autoimune, onde células de defesa do corpo começará a atacar a si próprio, pois o sistema imune estará todo desregulado. É bom entender que, quando esses fatores prejudiciais ocorrem, eles podem se desenvolver em um local específico, seja no cérebro, no fígado, ou podem ocorrer de forma sistêmica, atingindo todo o corpo de uma só vez. Um exemplo em relação à inflamação que eu posso passar para você e deixar claro sobre como é importante esse marcador é que a pessoa que se alimenta de forma errada, com o passar dos anos, irá aumentar acúmulo de células ou metabólitos que deveriam ser eliminados e, como consequência, pode haver a formação exagerada de placas amiloides no cérebro e isso contribuir para o declínio cognitivo, para a perda de memória e confusão mental. Sintomas esses que são bem característicos da doença de Alzheimer. Agora, em relação à oxidação, um exemplo sobre ela no corpo humano que eu posso lhe orientar é sobre o colesterol. Se a pessoa ingere esses alimentos prejudiciais, irá oxidar o colesterol, e muito mais importante que ter o colesterol aumentado é ter ele oxidado. Esta deveria ser a única preocupação em relação ao colesterol, pois como ele é um nutriente essencial para o cérebro, para a formação dos hormônios e para a formação da bile, por exemplo, ele deve estar livre da oxidação. E sobre a glicotoxicidade, que é a atuação da glicose sobre a hemoglobina, a pessoa pode ter pouca oxigenação no cérebro ou em outra parte do corpo, resultando em fraqueza, falta de energia ou causas mais graves, como a atrofia cerebral e geração de AVC ou micros AVC. Já que agora você entendeu da importância de se ter os marcadores bioquímicos e fisiológicos adequados, cuidando da inflamação, da oxidação e da glicotoxicidade, vou informar para você os principais alimentos que a pessoa doente deve evitar a todo custo. Listei os 8 mais prejudiciais que estão na rotina dos brasileiros. 1. Glúten. Ele é altamente inflamatório, capaz de destruir as células nervosas e está relacionado com a maioria das doenças neurológicas. Ele não prejudica apenas o intestino causando a doença celíaca, mas assim que é absorvido, ele pode provocar o comprometimento neuronal e a reação autoimune, fazendo o corpo se auto-atacar. 2. Leite e derivados. É um outro alimento inflamatório que se dá principalmente por causa da proteína presente, a caseína. Ela gera os efeitos prejudiciais por ser uma proteína grande de difícil digestão, provocando a inflamação em qualquer área do corpo, como no cérebro, e contribuir para os sintomas das demências, mas também pode gerar sintomas como tosse frequente devido ao excesso na produção de muco e isso ir para os pulmões. A caseína pode favorecer o aparecimento de muitas acnes pelo corpo, principalmente no rosto, e ela pode também contribuir para as otites e sinusites. 3. Óleos vegetais ricos em gorduras pró-inflamatórias, como o ômega 9, além de sofrerem alterações nas suas estruturas moleculares para não ficarem rançosos e durarem por anos nas gôndolas dos supermercados. 4. Soja. Um alimento altamente transgênico, capaz de alterar os níveis dos hormônios e causar o desequilíbrio entre eles no corpo de homens e de mulheres.
especialmente em idosos, por já não terem a produção dos hormônios em níveis adequados, são prejudicados por esse fator de estrogenicidade causado pela soja. Outro ponto dela é que é um alimento considerado como antinutriente, por atrapalhar a absorção dos nutrientes de outros alimentos. Caso a soja seja fermentada, costume esse realizado pelos asiáticos, aí sim pode ser ingerida e passa a ser considerada inclusive um ótimo alimento, deixando de ter as propriedades ruins e adquirindo outras boas. 5. Enlatados. São alimentos contaminados com metais tóxicos presentes nas embalagens, seja por alumínio, por mercúrio ou outros. Esses metais em contato com o organismo, principalmente no cérebro, pode causar a morte de neurônios, além de contribuir para o aumento da inflamação e oxidação. 6. Embutidos são tipos de alimentos ricos em produtos químicos para aumentar o tempo de conservação, para melhorar o sabor atenuando determinado gosto e para melhorar o aspecto visual. A soma de todos os produtos químicos, como os conservantes, os acidulantes, os corantes e o sódio em excesso, irá sobrecarregar o fígado e outros órgãos, prejudicando a funcionalidade de todos eles. 7. Gordura trans. Ela está presente na maioria dos alimentos industrializados para que não deteriorem com o tempo. Por isso que é possível perceber o porquê que tal alimento, como um biscoito recheado, por exemplo, tem o prazo de validade de 1 ano. Então, quando você for pegar um produto alimentício que tenha prazo de validade muito grande e que contém muitos ingredientes com nomes complicados, cuidado com eles. Provavelmente é um alimento que lhe fará mal. 8. Açúcar, ele está presente na maioria das doenças, não só as neurológicas, mas qualquer doença crônica. O açúcar está envolvido no aumento da glicemia, da insulina, da hemoglobina glicada e dos triglicerídeos. Além dele causar a doença mais comum que todos conhecem, que é a diabetes do tipo 2, o açúcar também pode ser um dos fatores que causa a doença de Alzheimer, por ele aumentar a resistência insulínica cerebral e, como consequência, irá desregular esse hormônio no cérebro que deve estar em perfeitas concentrações. Se a insulina que o cérebro produz estiver desequilibrada, irá gerar o aumento das proteínas beta-amiloides. Para quem tem demências, evite ao máximo esses tipos de alimentos. Só assim, você estará deixando o seu corpo e o seu cérebro livres de inflamações, de oxidações e de toxinas. Vai deixar ele em um ambiente mais saudável, mais fisiológico e, consequentemente, irá responder melhor perante as doenças. Gostou desse vídeo? Deseja receber mais informações como essas? Então eu peço por favor que você se inscreva nesse canal. Agradeço por ter assistido e até mais.